Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos ver 16 versículos, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Deus a Ananias como se permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte de dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Levantou-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecia. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em corpo para levar o Espírito Santo, Senhor? Veja, então estão mortos, prestes a ser sepultados de maneira, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o corpo pela mão dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse alto conselho. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e fizeram acrescentar. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Então, esse é um trecho que ainda segue o relato do início dessa comunidade cristã, né? Ou assim, da primeira comunidade cristã. E tem um relato assim muito interessante, né? Porque pelo menos juntos assim nós entendemos que tudo aquilo, como Paulo falou, que o Senhor deixa para a gente registrado, é para o nosso consolo, para nos animar ou para nos exortar ou de mal-estar, mas a Escritura toda ela é inspirada e ela realmente serve para esse propósito, né? Para exortar, admoestar, animar, fortalecer. E esse registro, ele foi feito, e assim, é claro que a gente vai pensar junto aqui, porque a ideia não é ser uma pregação, mas muitas vezes ele é entendido de uma forma, pelo menos ao meu parecer, um pouco equivocada, né? Às vezes o erro está em não contextualizar o momento, não entender o que estava acontecendo. Às vezes as pessoas leem algumas coisas e trazem para tentar entender no momento atual, sem nenhuma análise, sem nenhum filtro, né? Então a gente vai tentar fazer isso assim com a ajuda do Senhor, com o temor do Senhor, né, para a gente poder refletir e entender um pouco esse registro, tentar entender, né, o motivo pelo qual esse fato ocorreu, né? Se a gente lembrar, a gente está falando ainda do início, praticamente colado pós ressurreição e assunção. Então, o Senhor que nós cremos hoje, que nós confessamos hoje, cremos que Ele morreu e que ressuscitou, né? Isso tinha acontecido num momento histórico pertíssimo do fato em si, né? Isso estava vendo, as pessoas eram testemunhas oculares, os homens que viram Jesus ser assunto aos céus ainda estavam vivos naquele momento, os próprios discípulos que permaneceram ali até que do alto foram de fato revestidos de poder, e o Espírito Santo veio e tomou aquelas pessoas de uma forma onde até os habitantes que
não tinham nenhum tipo de fé, quando olharam aquela comunidade e viam aquelas pessoas falando em outras línguas, na língua que elas viviam, na língua onde elas moravam, e elas estavam falando aquela língua glorificando a Deus, exaltando a Deus e o seu Cristo, tudo aquilo mexeu muito com Jerusalém. A gente estudou isso nos 4 primeiros capítulos, né? Isso mexeu inclusive com a alta liderança judaica, né? Porque muitos milagres começaram a ser feitos desde aquele coxo de nascença. Como diziam os fariseus, essa doutrina estava sendo ensinada, ou seja, o amor de Jesus estava sendo pregado, e daqueles 2, 3, 4 mil, no início creio que aproximadamente teriam ali 20 mil crentes em Jerusalém, que era um testemunho expressivo para aquela época, né? Essa comunidade também vivia em muito boa harmonia, então a gente já leu também, não existia necessidade entre eles se ajudavam, tem até a ver com que a Alessandro estava conversando aqui um pouquinho de chegar, não tinha necessitado, não tinha pessoa carente, eles mesmos se ajudavam, se supriam como fossem de fato uma família, não só a família de sangue, cada um tinha, mas a família em Cristo, vamos colocar dessa forma, que eles estavam vivendo agora literalmente na prática, né? Se reuniam todos os dias, então não era uma questão de dias, escolhas, lugares, como foi orado também, eles se reuniam de casa em casa, ou eles se reuniam no Pórtico de Salomão, né? Eles queriam encontrar um motivo para estarem juntos, tendo comunhão em Cristo. Essa é a verdade. Aquela chama estava acesa, né? Aquela realidade estava presente, não só dos milagres isolados, mas de, né, toda a realidade espiritual, né? O Senhor sendo assunto aos céus e com uma promessa de retorno, a própria oração, o local tremeu, eles receberam ousadia e coragem para pregar, então isso estava em uma crescente, vamos colocar dessa forma, né? Como aquela gotinha que cai e vai, estava uma crescente de realidade espiritual, e de repente temos esse fato aqui que aparentemente parece estar um pouco estancado, mas eu acredito que não foi colocado adequadamente pelo Senhor nesse momento, né? Pegando só os 2 versículos finais do capítulo 4, fazendo esse pano de fundo inicial, tem a oferta de Barnabé, né, que era um homem, inclusive era conhecido muito pela sua humildade, né, uma pessoa muito parecida com Jesus no seu andar, no seu caminhar, né, que significa filho da exortação, o seu nome. Ele tinha um campo, vendeu, entregou aquele valor ali para ajudar as pessoas que estavam precisando e tal. Isso também era uma prática normal na comunidade cristã do primeiro século. Então, naturalmente, as pessoas não tinham tanto apego à questão tão material. Então, assim, existia sim uma consciência de administrar bem aquilo que o Senhor estava dando, mas existia também aquele amor voluntário, generoso, tipo assim, eu não vou estar bem se meu irmão também não estiver bem. Então tinha um sentimento divino mesmo, um sentimento que veio do coração de Deus, que aquela comunidade estava vivenciando. Não era algo forçado, não era algo que tinha de se fazer, não era obrigatório, não constrangia as pessoas, não diziam fulano que dá, o fulano que não dá, não existia nenhuma espécie, vamos colocar, de sectarismo nesse aspecto. Era uma coisa muito natural, pelo que relata pelo menos a Escritura, o que relata também alguns historiadores, e eles estavam vivendo esse amor e vivendo essa realidade que era muito impactante frente ao governo tirano de Roma. Porque quando olhava para o governo, era o que? Era um governo tirano, perverso, que sugava, que arrancava os impostos, que os impostos, grande parte deles eram indevidos, eram injustos, né? A pessoa estava ali, Roma, oprimindo de fato, a ponto de deixar as pessoas praticamente no limite. E você vê que frente a um governo assim tão tirano, frente a um governo assim tão injusto, tão iníquo, você começa a perceber agora o surgimento do reino de Deus, como Jesus pregou, o reino de Deus não visível, não com visível aparência, mas dentro daqueles que criam no rei desse reino. E agora, como acho que foi a tia que leu o versículo, assim, todos tinham essa comunidade em autoestima, todos sabiam que tinha uma coisa diferente, que vivia assim, eles tinham uma coisa diferente, ou seja, neles, né? E a própria sociedade, digamos assim, reconhecia isso, né? E aí vem o fato em si, né, que esse homem Ananias, junto com a mulher Safira dele, vendeu uma propriedade, né, acordou com ela o seguinte: a gente vai vender, vou chutar aqui um valor para ficar mais fácil, né? Vamos vender aqui por 300 mil dracmas, tá? A gente acorda que a gente vendeu por 200, tá? E a gente chega lá, entrega 200 e diz que deu tudo.
né? Esse aqui é o fato em si, nu e cru, tentando traduzir da melhor forma possível. Acho que o primeiro ponto é desmistificar o texto usado indevidamente. Muitas vezes algumas pessoas, para espantar outras pessoas, dizem que eles morreram porque não deu dízimo, morreram porque não deram oferta, morreram porque tinha que dar isso. Isso é um absurdo, isso não é bíblico. Acho que Pedro deixa claro isso para ele. Pô, vendendo o terreno não era seu? Você não podia ficar com tudo? Era seu. Você podia vender e ficar com tudo, não tinha problema. Ninguém ia te julgar por isso. Eu tenho um terreno, vendi por 200 mil, vou guardar 200 mil, vou fazer alguma coisa, vou fazer aquilo. Você vendendo o terreno não era teu, né? Onde entra a questão aqui que o Espírito Santo sondou no coração, né? E onde é uma coisa que é aparentemente simples, mas é uma coisa que o Senhor fez questão de lançar luz, porque você vê que o Espírito Santo deu essa revelação a Pedro. Isso estava combinado entre os dois, não tinha como saber. Então o Senhor trouxe luz sobre algo que estava sendo feito às trevas, né? Então, tudo isso, gente, estava sendo de forma genuína, voluntária, com amor, ou seja, toda essa vivência que essas pessoas estavam tendo, elas estavam expressando o caráter de Deus, expressando algo puro, algo divino, um amor verdadeiro entre as pessoas, né? A liberalidade, a generosidade. Não estava aqui em questão medir, ou como se faz hoje, não, as pessoas que vão dar mais de R$1.000 vem aqui na frente, mais de R$5. Isso não é bíblico, isso não existe. Isso é uma forma de você forçar as pessoas a se constrangerem, ou você forçar pessoas que têm problema de vaidade, ou exibicionismo, poder mostrar para outras pessoas que estão dando 5, 10 mil, 15 mil, né? Então, assim, infelizmente, no nosso momento histórico, a gente repete um erro da Igreja Apostólica Católica Romana, né, que foi tão criticada, né, desde Lutero, que foi, digamos assim, tão apontada nesses quesitos. Hoje, digamos assim, a Igreja Protestante, pelo menos institucional, acaba, a gente não está generalizando, mas falando de um panorama geral, acaba repetindo em sua grande maioria muitos desses erros, a ponto de tudo que a gente pode imaginar, como aquele videozinho que eu te mandei, né? Seja o copo, a rosa, a vassoura, isso, aquilo, é a venda de indulgências, é a venda de você materializar a fé, né? São todas questões antibíblicas. A gente não está aqui criticando a pessoa que de coração puro fez isso, por ignorância espiritual, creu nisso, que foi ensinado dessa forma. A gente não está falando aqui sobre o povo, a gente está falando aqui sobre aquilo que Paulo falou, sobre aqueles que ensinam. Esses serão cobrados. Essa coisa é tão séria, que o livro de Apocalipse diz que se alguém acrescentar alguma coisa, vai ser acrescentado todas as maldições daquele livro dela sobre a vida daquela pessoa. E que se ela retirar alguma coisa, ou seja, se ela for para menos, então todas aquelas bênçãos que estão ali também vão ser retiradas para menos. Então isso é para a gente poder entender a responsabilidade de quem ensina. Tiago fala isso. Vocês têm muitos mestres. Cuidado, a coisa não é nessa forma. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, assim, requer o quê? Muita vigilância, muita atenção. Uma coisa é você falar, olha, eu penso, eu vejo dessa forma. Outra coisa é você ensinar biblicamente, dizendo que é aquela verdade e que é aquela forma, né? E você transmitir isso a um outro, né? Então, isso, a Bíblia coloca isso como uma responsabilidade muito grande, né? Paulo fala isso também, e esses sejam dobrados, inclusive, né? A manutenção deles. Então, assim, tentando pensar assim, né, a gente pensar junto, vem a seguinte pergunta: tá bom, poxa, dá para perceber pelo texto, pela interpretação literal, que não foi uma questão de dízimo, de oferta, disso, daquilo, de ter dado ou não ter dado, foi uma questão de mentir ao Espírito Santo. Foi uma questão de, tendo os 300 mil denários lá da vida, dizer que vendeu por 200 e dar os 200 e ter a honra pessoal de como estivesse dando tudo o que tinha, quando na verdade não estava fazendo isso, né? Então existia ali um sentimento que estava poluindo todos os outros sentimentos divinos. Toda a liberalidade, generosidade, amor, toda aquela questão que aquela comunidade estava vivendo, agora, é aquilo que diz em Levítico, né, que Deus não permite mistura. Agora você está percebendo que a gente não está falando aqui de um erro pessoal, de questões de fraqueza, né? Estamos falando de uma questão premeditada, armada, sentada, conversada, consciente, como foi esse fato. O Espírito Santo percebe aquele fato, ilumina o entendimento de Pedro. Pedro tem essa revelação e pergunta isso a Ananias antes.
Então aqui duas perguntas que muitas pessoas fazem. Uma, por que nego hoje mente tanto e não morre? É uma pergunta que é logo feita pela interpretação do texto, né? Você pergunta assim, mas você... Não, mas isso aí... O vídeo dela que está aí também vai contar alguns testemunhos. Isso aí não, impossível e tal, né? Então por que se há tanta mentira, não há tanta essa questão de morte? E como é que um Deus de graça, de amor, que é uma pregação que está sendo feita, agora nós temos uma morte no meio da comunidade, uma morte consciente? Dá para perceber que alguns irmãos gostam de falar assim, não, mas o cara teve um infarto. Não, irmão, calma aí, não força. A esposa dele chegou atrás e falou assim, olha, os pés dos homens que levaram teu marido vão te carregar também. Ela caiu dura. Então é claro que o Espírito Santo fulminou tanto Ananias quanto Safira. Biblicamente não tem como fugir disso. As pessoas às vezes querem encontrar meios de tentar acalmar a coisa. Vamos acalmar aqui porque a situação está assim. Eu prefiro olhar para a graça de Deus mesmo. Eu prefiro olhar para a maravilhosa graça de Deus. Ou seja, a gente está vendo a graça. Depois desse texto a gente lê o quê? Que todos que iam até ali estavam sendo curados. Ou seja, existia uma liberalidade de perdão, de cura, de graça divina. Deus estava graciosamente liberando a si mesmo sobre todos aqueles, né? Ele havia sido tornado homem e morreu numa cruz dolorosamente para fazer isso. Então o tempo todo a gente está vendo amor, graça. E onde a gente pode contemplar aqui o amor de Deus? Exatamente nessa pergunta que Pedro faz a Ananias e Safira, né? Assim, sempre há uma... E assim, é engraçado, assim, porque o Espírito trata cada um de uma forma, porque ele sonda o coração de cada um e ele sabe ali no coração de cada um como a coisa foi feita, o grau de cumplicidade ou o grau de ignorância. A gente não está aqui para julgar, para dizer o A ou B, mas o Senhor que sonda e julga, ele sabe. Então olha que interessante. A Ananias disse assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando ele, porventura não seria teu? E vendido, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Aqui está o grande problema. O Espírito Santo está deixando claro, né? Não mentiste a nós. Você não mentiu a gente. Porque às vezes as pessoas mentem a homens. Aqui está uma parte da primeira resposta. Às vezes o cara mente a homem, às vezes a pessoa está mentindo a Deus. É uma questão diferente, né? Então, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Então, primeiro aspecto que eu percebo assim, né? Deus está deixando claro nessa comunidade e revelando claramente o seu caráter, né? E revelando sempre de forma equilibrada. É interessante como hoje a tendência do cristianismo é viver desequilibradamente, né? Então, ou o cara fala que Deus é fogo consumidor, que ele mata, que ele cerca, que ele é general, que ele é assim, que o cara não pode cortar a unha, não pode jogar bola, não pode ir à praia. Ou por outro lado, Deus é um grande presidente de uma empresa que você só apresenta o seu projeto, ele vai lá e vai carimbando e abençoando qualquer coisa, né? Então existem sempre questões de extremos e as pessoas às vezes não são conduzidas a conhecer a Deus como Ele é. Então olhar para a mesma pessoa e ver um caráter bondoso, amoroso, longânimo, que a gente não teria nem chance de ser salvo se não fosse por esse amor, que Ele mesmo não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados, né? Que Ele ama perdoar. Então a gente vai ver tudo isso no caráter desse Deus, né? Mas ao mesmo tempo, no caráter desse Deus, a gente vai ver um Deus que vindica a sua santidade, né? Que ao mesmo tempo, como ele falou para Moisés, e olha que eles eram super amigos, e ele falou o que para Moisés? Moisés, você tinha que ter santificado o meu nome, você não santificou, eu vou santificar. E naquele dia Moisés recebe aquela disciplina clara na frente de todo o povo que ele não entraria na terra. Então o que o povo entendeu quando Deus falou aquilo com Moisés? O que Deus deixou ali, Deva? Até o cara que estava ali mais, digamos assim, devagarinho no meio daquele povo. Ele olhou e falou assim, Deus não tem preferido.
Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Concorda que a pessoa que está ali entendeu isso rapidamente? Porque esse cara que eu nunca vejo ele, está sempre ali, está buscando, está orando, está não sei o que, está guiando a gente, está aqui, está. Agora ele não vai poder entrar na terra, ou seja, ele não vai poder pisar lá na terra prometida. Então assim, sempre quando Deus também vindica a sua santidade, ele santifica o nome dele, né? Ele também traz de alguma forma um aspecto de revelação a respeito do modo como ele trata, como ele julga, como ele reina. Então aqui na igreja aconteceu uma coisa muito interessante. É muito comum, quando as coisas estão fluindo muito, o nível de temor fica muito baixo. Isso acontecia com Israel o tempo todo, né? Vence uma batalha, vence 2, vence 3, Rodrigão, vence 4, vence 5, vence 6. Assim, daqui a pouco o nego está fazendo qualquer coisa. É exatamente um pouco do que aconteceu ali. O cara vai, derruba Jericó, não sei o que, tudo bom, Rafa? Aí daqui a pouco, aquilo ali, pegar ou não, pegar esse negocinho ou não, o nível de temor está muito baixo. Então o que acontece? Vem uma circunstância como essa, Deus se revela nesse aspecto do seu caráter e traz um grande temor sobre a igreja. Você imagina agora a igreja comentando isso e pensando assim, caramba, esse Deus salva, esse Deus liberta, esse Deus é bondoso, esse Deus é misericordioso, esse Deus enviou seu Filho. Mas esse Deus também, ele não se deixa escarnecer. Esse Deus também é um Deus justo. Ele também julga, ele também mostra o que está em oculto e traz à luz. Mesmo que a gente faça alguma coisa aqui combinado sem ninguém, como é que Pedro saberia? Então assim, isso derrama um temor sobre toda a igreja. E o temor de Deus é o que, irmãos? Segundo Salomão falou, o princípio da sabedoria. Sem temor vem o que? O tolo, o estúpido, de Provérbios. Sem o temor não tem sabedoria. Sem sabedoria as pessoas batem cabeça, as pessoas avançam sem rumo, né? As pessoas andam rápido, mas na direção errada. Adianta eu ser rápido se estou indo na direção errada? Não. Então antes de eu ser veloz, eu preciso primeiro saber o quê? Direção. Então assim, pelo menos me parece pelo texto que há também um propósito claro, né? Essa comunidade está crescendo, cristã, essa comunidade está conhecendo o Senhor, não de forma individual, mas agora dividindo, compartilhando, pregando, orando, sofrendo perseguições, né? Debaixo de uma abundante graça, mas agora também é revelado a essa comunidade o aspecto do temor. O temor, irmãos, ele não vem para deixar as pessoas com medo. O temor, diferente do que muitos homens colocam, não é uma questão tirana, porque Deus não é tirano. Não é uma questão para subjugar as pessoas. Não é como às vezes as pessoas falam assim, olha, não que não seja uma verdade, uma pessoa anda numa prática que a Bíblia diz, vai para o inferno, mas não é essa a questão. As pessoas usam muitas vezes o conhecimento bíblico para subjugar ou oprimir as pessoas. Vai para o inferno, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê, e o tempo todo colocando peso sobre as costas das pessoas, quando na verdade a mensagem é da boa nova. Jesus falou que veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mais tarde ele complementa, quem condena, as palavras saem da sua própria boca, amigo, não sou eu. É você ouvindo o que eu estou te falando, é o que você vai fazer com o que você ouviu que eu te falei. É isso que vai te condenar. Eu não vim aqui te condenar, eu vim aqui te salvar. Você não tinha condição. Então eu vim aqui atrás de você, que estava doente, perdido, Rafael, eu vim aqui te resgatar. Então todo esse aspecto estava patente dessa graça, né? E agora vem essa questão do temor, que me parece fundamental nesse momento. Então assim, creio que a comunidade tomou um baque, como me parece aqui no texto, né? Ouvindo essas palavras, sobreveio grande temor. Então assim, levantando os moços, cobriram o corpo. Então eu fico pensando nas pessoas que participaram disso, né? Jogaram o lençol, cobriram, cada um pegou de um lado, levou. Mas essa pessoa entrou viva, agora ela está saindo morta, né? Quando eu estava acostumado até agora a ver só nego entrando quase morrendo e saindo vivo. Diminui um pouquinho, troca de lugar. Eu estava acostumado até agora ver as pessoas entrando quase morrendo e saindo vivo. Agora eu vi alguém entrando vivo e saindo morto. Então é uma reflexão que se faz, né?
E essa reflexão não é para que a pessoa, mais uma vez, tenha medo, pavor de Deus, ou que ela vai ser subjugada por alguém por esse conhecimento, de forma alguma. Isso é uma coisa muito equilibrada. A gente está falando de uma pessoa antes de falar de uma doutrina. Ou a gente está procurando falar do caráter de uma pessoa, vamos colocar assim, né? Como a gente leu no Salmo 45, né? O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, as misericórdias do Senhor não têm fim. Então todos esses aspectos são claros. Por outro lado, você vê que Deus é paciente e longânimo, mas existiam momentos na história de Israel onde essa longanimidade chegava a um ponto onde ele precisava o quê? Exercer uma disciplina, exercer um juízo. E nem por isso Deus deixava de ser bom, né? E nem muitos cristãos têm dificuldade de entender. Se Deus é bom, por que ele mandou o dilúvio? Né? E na verdade as pessoas não entendem que na verdade Deus não mandou o dilúvio para matar a humanidade, porque ele tinha um escape. Acho que foi o Alessandro que trouxe para a gente segunda-feira passada aquela palavra, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio, e ele espera e aguarda que todos sejam salvos. Então, quem quer ficar fora da arca? É Deus que quer que o cara fique fora da arca? Vamos parar para pensar. É Deus, Eva, que quer que o cara fique fora da arca? Não. Então assim, ele promove o meio, ele promove o caminho, ele promove a salvação. Ele faz tudo que for possível para que cada um de nós escolha. Agora, o que ele não faz? Ele não escolhe pela gente. Então assim, a pessoa fala assim, não, mas então Deus lança uma pessoa no inferno. Fala assim, irmão, pelo menos às vezes conversando, você fala assim, eu discordo de você. Eu acho que a pessoa escolhe ir para o inferno. Porque ele diz assim, existe o caminho largo, a porta larga e o caminho espaçoso. Existe a porta estreita e o caminho apertado. Então assim, quem escolheu o caminho não foi Deus por mim ou por você. Quem escolhe o caminho é quem? Somos nós. Então, quem escolhe não querer Deus sou eu. Quem escolhe me afastar de Deus sou eu. Quem escolhe desobedecer a Deus sou eu. Agora, ele está fazendo sempre o quê? Está fazendo sempre o contrário. Ele está sempre indo lá, batendo na porta do nosso coração. Se a gente abrir, ele diz o quê? Que ele entrará, ceará com a gente. Ele está sempre como o pastor indo atrás da ovelha que se perdeu, como a questão do filho pródigo. Ele está sempre amorosamente indo atrás dos discípulos de Emaú que estavam se perdendo para convencê-los e trazê-los para perto de novo. Então, às vezes a gente imputa uma maldade do nosso coração, às vezes a gente como cristão ou ímpio, ele quer imputar uma maldade pessoal para Deus, quando a maldade não está em Deus. Pelo contrário, a gente olha e vê, se a maldade estivesse em Deus, ele viria e exterminaria todo mundo. Ele não mandaria. Olha só, me dá uma indignação, porque se eu pego a Ana Sara, ou a Esther, ou a Ana Annelise, né, boto ela para ser chicoteada, tá com as costas abertas, toda arrebentada, crucificada, para poder aliviar a barra do Mateus, e o Mateus nem se lixa para isso, estou usando esse exemplo. Então toda a oportunidade foi dada a ele. Como é que um dia, se ele receber algo, ele vai falar assim, não, mas isso aí é porque ele é ruim? Não, não é ruim. Que maldade. A gente está olhando a Escritura, não estamos achando maldade em Deus. A gente não está vendo maldade no Senhor. A gente continua vendo um Deus bom, um Deus que tem um coração para salvar, um Deus justo. Um Deus que é o seguinte, olha só, na lei dele ele não poderia nem apagar os nossos pecados. Porque como ele também é o juiz, por isso que a cruz é algo maravilhoso, né? Porque você vê o juízo e a misericórdia, parece impossível andando de lado, e você vê nisso que não só a soberania, como a sabedoria de Deus. Porque olha só, se houve uma transgressão, a lei do céu tem que ter castigo. Então, houve castigo? Houve. Só que em vez do castigo cair sobre nós, caiu sobre quem? Sobre o Filho dele. Então, os pecados não foram rasgados do nada. O perdão não veio do nada. Alguém teve que pagar. E você sabia que na nossa própria lei existe isso? Você sabia que, por exemplo, na nossa lei agora, vigente, nos dias de hoje, se eu cometo um crime, tá? Que era merecido 15 anos de prisão, e o Rodrigão é preso no meu lugar injustamente, você sabia, Rodrigão, se você cumpriu os 15 anos desse crime, depois de 15 anos descobrirem que você pagou injustamente, e descobrirem que sou eu não posso pagar esse crime, porque o crime foi pago, você não pode prender aquela pessoa não pode pagar aquele crime que já foi pago. Na lei atual.
Olha só, então nós convivemos com uma situação tão real no nosso dia a dia, quando a gente vai para a Escritura, às vezes a gente não percebe que o que ele está fazendo é exatamente isso. Olha só, eu não merecia esse castigo, eu não tinha que pagar esse castigo, eu não tenho culpa, não tem nada que me desabone, eu sou o Cordeiro de Deus, ele é perfeito, mas ele veio para colocar todos os nossos pecados nos ombros dele e ter sofrido no nosso lugar. Ele recebeu toda a ira de Deus, disse Isaías, toda a ira do Pai, no caso do juiz, toda caiu sobre os ombros dele. É por isso que aquilo foi tão duro. A gente fala assim, pô, ele sofreu, era injusto. Não foi injusto. Vamos lá, calma aí. Foi injusto porque no nosso aspecto humano natural não era ele, mas foi justo por quê? Porque ele se fez justiça e justificação, como disse Paulo em 1 Coríntios. Então quando Deus está olhando do céu, está sendo justo. Por isso que fala Isaías, agradou o seu filho moê-lo. Tem gente que olha aquilo e entra em colapso, fala, como é que Deus está falando isso? Por quê? Porque ele está olhando, e o filho também está olhando, e está vendo os muitos filhos que ele está levando à glória. Então está tudo certo, no plano divino está tudo correto, está tudo sendo justo. A ira tem que ser derramada. Nenhuma iniquidade pode ficar sem castigo. Ela tem que vir sobre alguém. E está certo. Jesus falou assim, põe nos meus ombros, venha sobre mim. Por isso que ele ora dizendo o quê? Senhor, não leve em conta o que eles estão fazendo. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Então ele absorve toda essa culpa, toda essa iniquidade dela, o Filho de Deus absorve sobre os ombros dele. Por isso que fica tudo pago. Por isso, olha só que coisa interessante, é que às vezes a gente olha de forma mística, religiosa, e não olha da forma divina. É por isso que quando eles viram o pescoço, o que acontece? O véu rasga, pô. O véu não rasga porque o anjo chegou lá e rasgou, como as pessoas imaginam. Porque o caminho estava fechado, porque existia o que, Mari? Pecado. Mas a hora que alguém sofreu o castigo, se você acabou os 15 anos, o que eu tinha que fazer contigo? Abrir a chave e deixar a porta para o quê? Sair da cela, pô. Foi isso que aconteceu no céu. Veio a ordem do juiz do céu, pô. Olha, toda a iniquidade, todo o pecado da humanidade foi expiado pelo sangue de Jesus Cristo. Não tem mais pecado, que eu digo assim, que não possa ser perdoado. O sangue, aquele mesmo sangue que passou no umbral da porta, agora esse sangue está sobre a terra, Deva. A terra bebeu o sangue do Filho de Deus, cara. Toda a expiação foi consumada, como Daniel teve a revelação lá no final dos capítulos dele. Então o que aconteceu? O véu rasgou, pô. O caminho está aberto. Não tem mais bloqueio. O caminho abriu. Por isso que fala, um novo e vivo caminho. Porque abriu de fato. Então, tudo isso a gente contempla o quê? A bondade, a misericórdia e o amor. Agora, é claro que existe outro aspecto dentro do mesmo coração, do mesmo caráter de Deus, que é a questão da santidade, que é a questão da instrução. Então, assim, aqui a gente está vendo Deus tratar uma coisa que não poderia passar em branco dentro desse contexto aqui. Hoje a gente está num contexto, como a gente falou, é igual voltar, sei lá, em 1500 na Igreja Católica. Hoje está muito complicado. Hoje tem muitos ensinos trocados, muitos ensinos equivocados. Hoje existe muita mistura, vamos colocar assim. Mas você repara, se você estudar com calma os avivamentos da história da igreja, você repara que muitos avivamentos isso aqui aconteceram também. E quando vem a luz, quando vem a clareza, quando você bate o olho e vê o que é Deus e o que é homem, quando naquele momento da história tudo aquilo fica nítido para tudo, para a graça e para o juízo. É por isso que quando a coisa está naquele ponto que realmente assim o céu rasgou e desceu, é maravilhoso. Mas por outro lado, o que aqueles homens falavam? Isaías, eu vou morrer, eu vi o rei. O Daniel, eu não consigo levantar. Porque essa proximidade causa também no ser humano a consciência da sua insignificância, a necessidade de se humilhar diante de Deus, de se esvaziar diante de Deus e de ter temor e reverência a esse Deus. Porque aquele momento ali está... Você vê que quando o monte fumegou, diz que até os joelhos de Moisés tremeram. De quem era próximo, você imagina o pavor que não deve ter sido aquele momento. Aí você fala assim, por que, Rafael? Deus queria que as pessoas tivessem medo dele? Não. Mas Deus queria minimamente que aquelas pessoas tivessem o quê? Respeito. Não ficasse no bacanal, transando igual um maluco, nego, zoando tudo.
que era o que aconteceu alguns dias depois. Você imagina, se Deus fazendo isso, o nego aloprou daquele jeito. Então, por que a gente repara o Senhor muitas vezes trazendo esses exemplos e essas situações? Para que também no coração dos seus filhos haja o quê? Porque às vezes os pais hoje em dia eles descem no nível do filho e eles são amigos, né? Ah, legal, tô só amigo. Então o filho perde a noção de autoridade, pô, porque é amiguinho. Amigo vai ser depois que os dois são adultos, é legal, vão sair para ser amigo, bater papo, conversar. Mas na fase que é pequeno, o que o filho tem que aprender? Que tem alguém que cuida dele, que luta por ele, que batalha por ele, que entra na vida, que se mexer com ele, esse aqui fica uma fera, né? Que bota o alimento, que nutre, que sustenta, que põe a roupa, que ensina e tudo, mas que quer o quê? Quer respeito, pô. E será que se a gente parar para pensar, Deus pedir respeito é muito? Será que eu deveria ficar tão impactado com esse texto aqui? Será que eu deveria falar assim, nossa, será que eu deveria, sendo Ele Deus, oleiro e eu homem barro? Não. Eu acho que esse texto deve gerar no meu coração aquilo que gerou no coração dos primeiros discípulos, temor. Saber que Ele é muito bondoso, que Ele me perdoa, sabe? E coisas que nem eu me perdoaria, que Ele levanta todas as vezes que eu tropeço, que Ele cuida de mim, que Ele sabe mesmo quando eu vacilo ou quando eu escancaro propositalmente. Ele sabe até as condições do meu coração, o quanto eu conheço as verdades dele ou não, né? Mas por outro lado, Ele também me ensina assim, filho, me tema, eu sou Deus, tenha esse temor, eu não sou homem, né? Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, eu sou Deus, né? Então assim, todas essas experiências são ótimas, mas elas trazem temor. Lembra Zacarias? Legal, viu o anjo e tal. Pô, uma experiência é boa? Não sei, porque não tem como. O cara entrou numa experiência com Deus. Se não creu, fica mudo, pô. Então o nego fica orando assim, Senhor, eu quero ir no céu, eu quero ver isso. Eu tenho medo dessas orações quando o nego faz essa oração. Eu quero que o Senhor nessa noite me visite e tal. Eu tenho pavor quando o nego ora assim. Eu falo assim, o cara não sabe o que está orando. Ele quer ter uma experiência espiritual, ele quer ter uma êxtase espiritual, ele quer ter uma situação, mas se ele não estiver preparado para aquilo vai vir contra ele, pô. Pedro falou assim, se é tu mesmo, me manda para vir aí. Legal se você olhar para ele. Se você olhar para ele, fechar, tu vai afundar e morrer, pô. Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. Então assim, é muito melhor, a gente tem aquela oração que o Rodrigão fala assim, seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou preparado para essa experiência, me conduz. É o momento, o Senhor sabe, o Senhor é o Pai. Minha filha não fica pedindo assim, agora eu quero o momento de comer. Pai, me deixa eu comer sozinha. Agora é o momento de eu tomar banho. Pai, ela é uma criança, ela não fica pedindo experiência, ela vive as experiências na medida que a responsabilidade vai sendo acrescentada sobre a vida dela. E eu, como pai, vou vendo se aquilo pode acontecer naquele momento ou não. Então a gente pode confiar em Deus. Na hora que Deus achar que a gente vai viver aquela experiência vai vir. É bacana, nesse sentido, o próprio Jesus chama para subir para eles um monte lá. E tem aquela experiência da transfiguração. Era o tempo que Jesus sabia que era legal. Né? Os discípulos, não, agora eu quero ver algo diferente, vamos lá. Porque a motivação, toda vez que eles até pediram isso, eu quero sentar nessa cadeira, naquela, eram aspectos, lógico, infantis, como muitas vezes eu tenho, e lembrei de um amigo meu agora, que me contou uma vez, um amigo, assim, servo do Senhor mesmo, né? Ele orou e Jesus falou assim, eu quero ter uma experiência contigo, e naquela noite, infelizmente ele teve, ou felizmente, não sei, né? Uma mulher correndo, entrou dentro da casa dele, o cara assassinou a mulher, ela caiu cheia de sangue, e ele acordou, já não tinha lembrado que tinha orado aquilo, e liga para o hospital e pega. Ele viveu uma experiência naquela noite tremenda com Deus, porque Deus fez um milagre na vida daquela mulher, grandes coisas aconteceram, sabe? Contando assim, você fala assim, caraca, Deus é Deus. Ele falou, Rafael, nunca queria viver aquilo. Eu só lembrei que aquilo era a resposta da minha oração dias depois. Foi tremendo, eu vi Deus na situação assim, cara a cara. Entendeu? E Deus glorificou o nome dele e foi exaltado. Mas depois eu falei assim, Deus, eu não quero mais isso não. Quando eu tiver que passar por uma coisa, o Senhor... Porque ele naquela ânsia da juventude, eu quero viver alguma coisa. Assim, o que é viver alguma coisa para Deus? É salvar alguém que está no limite, meu irmão, para ir para o inferno. Não é brincar de anjo. Não é brincar com um anjo, Gabriel, como ele fica brincando numa infantilidade de anjo, disso, daquilo. É realmente
Vai ver uma experiência, é isso aí, ó. Você vai puxar a mão da pessoa que já está caindo lá no abismo de fogo. E assim, depois daquilo, aquilo mexeu muito com ele. Então assim, essas experiências, elas são dadas pelo Senhor, elas são compartilhadas na igreja, entre os irmãos, né? E assim, edifica a igreja, mas é o que o Rodrigão falou. O Senhor vai chamando, o Senhor vai convidando, né? O Senhor, é deixar o Senhor mesmo ver que a gente tem a maturidade para comer sozinho, aí Ele já pega a colher e você vai comer. Quando a primeira vez que você come sozinho, você come certinho ou cai comida? Cai comida. Primeira vez que você anda ou cai? Cai. Então assim, as experiências vão passar por esse viés também, certo? Nem tudo é, quando vai desenvolver a experiência com Deus é 100%. Não é, claro que não é 100%, porque vai cair alguma coisa, vai ter alguma situação. E isso não é para desqualificar a experiência, mas isso é para glorificar o nome de Deus e mostrar a minha limitação humana. Porque isso tem que ficar claro no final. Que Ele é Deus, a parte dele é perfeita, o dom é perfeito, a justiça é perfeita. É aquilo que não tem como. Uma coisa, olha só, eu às vezes, quando eu fazia alguma coisinha assim, eu lembro, eu ficava cheio de medo e tal. E eu ficava assim, às vezes, né, caramba e tal. Até o dia que um irmão conversando comigo, e realmente eu tive que dar uma abraço para ele. Ele falou assim: irmão, olha só, o seu medo é a sua carapaça. Porque a única certeza que você pode ter com Deus é que Ele vai ser justo no teu julgamento. Aqui, você pode ir para um Jack da vida, você pode ir para uma esfera civil, né? Dependendo, o juiz vai errar, ele não leu direito a causa, ele não vê o outro juiz, o outro advogado é melhor, formulou uma petição melhor, puxou para o lado dele, viu uma brecha. Então ali você pode ter essa sensação de que talvez você... Agora, diante de Deus, não. Diante de Deus você não pode chegar, não, porque meu pai, porque minha mãe, não, porque minha mulher, não, porque meu vizinho. Eu não tenho que chegar diante dele para colocar, porque Ele sabe tudo, Ele pesa todos os corações. Então eu falo assim: eu já separei isso tudo. Agora eu estou falando com você, Rafael. E ali eu tenho que ter a certeza, a única certeza, pode ser um resultado bom ou mal, não importa. O resultado vai ser justo. Essa certeza eu tenho que ter. É uma coisa engraçada assim. A gente tenta que cada um entender de sua forma, né? E isso às vezes é perigoso, você falou no início, né? Às vezes fala de um Deus que não é, outro fala mais, outro fala menos. Às vezes, né, não por maldade, mas acontece. Mas assim, Deus não muda, né? Deus é imutável mesmo. Nós mudamos muito. Então assim, quem de nós não pensou assim, mas por que Deus escolheu esse caminho e não outro, né? Por que Deus quis condenar a humanidade, morrer na cruz e tal? Aí você começa a entender, não, Deus não muda dadas as circunstâncias. Teve a circunstância que teve, Adão e tudo mais, mas a justiça de Deus foi mesmo. Era assim no início, vai continuar assim agora, nem que eu tenha que eu cumprir a minha justiça, mas eu vou cumprir. A gente não faz isso. Às vezes eu cometo um erro e falo, vou botar aqui embaixo do tapete aqui, vou meter o pé, vou ficar calado, porque Deus não fez assim, muito ao contrário. Ele foi lá e ele resolveu o problema que nem era dele, né? Foi resolver o problema. É o que você falou, essa questão a gente tenta entender a Deus como fosse a gente. A gente muda com o passar do tempo. Falou, a gente fica muito perto do filho, fica aquela coisa, daqui a pouco você está cedendo. Não, Deus não vai ceder. Passa, a sociedade evolui, sua cabeça muda, entra no costume de sociedade. Não, Deus não mudou. Então assim, é difícil, porque eu falo por mim, às vezes as minhas opiniões mudam, minha opinião cristã, não de vida, minha opinião cristã. Às vezes convivendo, vendo alguma coisa muda, e eu me afasto do que é a opinião de Deus. E depois você tem um contraste, né? Uma experiência com Deus, fala, caraca, eu estava pensando errado. Estava pensando besteira mesmo, né? Verdade. Porque Deus não muda, Deus é imutável, e a gente é volátil, Deus não é. Então, E é difícil se relacionar com alguém que é imutável, como você falou, e que a gente muda o tempo todo, né? O nosso humor, a nossa variação, até quando a gente acorda, né? Talvez hoje esteja bem, amanhã não acorde tão bem, cara. Então assim, eu acho que o lugar mais seguro pra gente é a humilhação. É o que a Escritura fala. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, pô, que no tempo dele ele vai exaltar. O que é o melhor? É não ser nada, pô. Não, Débora? O que é o melhor? Irmão, o melhor é você assim... E aí, o Ezequiel, profeta de Deus, nome de Deus, cheio do Espírito Santo, e aí, pode isso? Tu sabe, sim. O cara sabe, ele vai meter uma de falar, não, porque não sei o que, não. Quem vai meter é um tolo, é um estudo, é o cara sem temor, é o cara sem sabedoria. Por que Salomão ensinou em Eclesiastes? Quando chegares diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Salomão foi o mais sábio que houve sobre a face da terra, biblicamente. O registro falar. O que ele falou? Seja pouco, não fala muito. Não se complica, porque no muito falar está muito pecar. Então o que o profeta falava? Tu sabes. Tu vê a conversa do profeta com Deus,
Tu não vê igual a gente, às vezes, falando pra caraca, né? Entendeu? Porque a gente ainda está num estágio de tolice, vamos colocar assim, não negativamente falando, mas um estado natural de amadurecimento, né? Talvez eu falo, depois eu falo assim, cara, não precisava ter falado nada. Mas é o meu estágio, onde eu estou, eu estou precisando passar nesse momento, crescendo ali com o Senhor. Mas é isso que o Alessandro trouxe, assim, é muito rico porque a gente tem alguém que não muda, a gente tem alguém que é fiel, a gente tem alguém que é justo. Nisso a gente não precisa ter medo. Eu não tenho que ter medo que Deus vai mudar, eu não tenho que ter medo que Deus vai ser injusto, eu não tenho que ter medo que Deus vai deixar acontecer alguma coisa na minha vida mais do que a minha força, eu não tenho que ter medo que Deus vai puxar meu tapete, eu não tenho que ter medo na hora que eu vou botar a mão naquela coisa que eu gosto, Deus vai arrancar da minha mão. Não tem que ter medo disso. Tem que ter medo de quem? De mim, pô, que mudo toda hora, que sou injusto, que falo do meu irmão às vezes sem saber, que meto o pé. Tem que ter medo de mim. É isso que a Escritura mostra. Medo no sentido assim, de não confiar. Porque o que Jeremias ensinou? Maldito é o homem que confia no homem. Não é que você não vai poder ter um irmão, um amigo. Não é que você leva sempre pro lado do desequilíbrio. É eu mesmo confiando em mim, cara. Eu mesmo tendo certeza sobre quem eu sou. Quando na verdade eu posso confiar em quem o Senhor é em mim. Não, isso vai dar. Por quê? O Senhor em mim. Ah tá, eu consegui, tive saúde. O Senhor tem me dado a saúde, o Senhor tem me dado a sabedoria, o Senhor tem me dado a temperança para seguir esse caminho. Porque a gente vai perseverar naquele caminho, né? A nossa parte, a gente vai perseverar no caminho. Mas se eu entrar numa de que sou, que vou, isso a gente até brinca quando a gente olha em tudo na vida, gente. No futebol, não começa o menino jogando muito bem lá e tal, depois a pessoa não acha que é o cara, ou não aparece alguém bom, às vezes o empresário aparece, você vê que um cara, aí às vezes o cara descola da coisa, você vê onde vai parar. Então na verdade o que guarda a pessoa? No sentido assim mais simples, cara, é a própria humildade. A humildade ela serve de proteção, por isso que diz que a queda é precedida pela soberba, e diante da honra vai a humildade. Provérbios ensina pra gente de novo, mais uma vez. Porque se você está no sapatinho, e isso não sei o quê, pô cara, isso eu não sei. O problema é que às vezes eu não quero dizer que não sei. Eu quero ter a resposta para tudo, eu quero ter a solução para tudo, eu quero atender todo mundo, eu quero falar tudo. Aí babou, aí vai escangalhar, eu vou me colocar numa posição que não é minha. Tá, isso aí não sei, isso aí. Vamos procurar um irmão mais maduro, algum irmão que o Senhor alcançou isso, vamos perguntar, vamos orar, ou esse momento a gente não sabe, mas depois que a gente começar a caminhar com o Senhor, em algum momento, aprover Deus vai mostrar através de alguma circunstância. Muita coisa que Pedro quis entender, ele não entendeu naquele momento, mas mais tarde ele conseguiu entender. Às vezes entendeu com uma lágrima descendo e falando assim, uma coisa que ele pensou que Deus, às vezes é assim, né? Você imagina, eu fico imaginando um José da vida, cara, numa prisão toda escura, meu irmão, não pegou a mulher do cara, o cara foi fiel, o cara, meu irmão, o cara, sabe? Andando ali, o cara baixando e falando assim, eu tenho que passar por tudo isso, meu irmão. Não é possível que Deus seja justo, cara. Não é possível que Deus seja justo. Acorda aí, meu irmão, dá comida para os presos. Você fala assim, cara, não é possível que Deus um dia falou comigo, não é possível que Deus um dia me mostrou um sonho, não é possível que Deus me largou, cara, Deus me abandonou. É isso que às vezes tenta bater na porta do nosso coração todos os dias. E o que Deus espera da gente não é que a gente seja o cara, o Superman, o Homem de Ferro, nada disso. A única coisa que Deus espera é que aquilo que Jó disse, ainda que tudo diga que não, eu vou continuar dizendo que Deus é bom. Ainda que todas as circunstâncias conspirem para que saia da minha boca que Deus é mau e que é injusto, eu vou continuar falando, nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor. E a Escritura diz que em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Então, tá ali, não está em ser o mega tera cristão, não é isso. Mas você vê que uma hora a coisa vai fechando, e aí os caras falam assim, pô, a gente foi mal pra caramba contigo. Aí naquela hora que ele podia ter todo esse pensamento natural, ele fala assim, não foi isso não, cara, também até penso nisso aí também. Estava lá um dia na cadeia, lá, esse negócio também bateu na porta, mas é que não é isso, é que você ainda não entendeu, você vai chegar lá. É que a fome é matar todo mundo, então Deus me mandou aqui na frente, cara, para alimentar as nossas famílias, para que toda a nossa família pudesse ser conservada até a vinda do Messias, entendeu? E ele aprove a Deus me mandar para o Egito dessa forma, por meio de uma traição, de um abandono. E aí ele olhou tudo aquilo aparentemente ruim e viu o quê? Deus, tu é bom,
Tu é fiel. Olha meu pai chegando ali, ó. Olha a minha família, os meus irmãos chegando. Olha as outras nações passando o maior perrengue. E olha o teu povo chegando ali, ó, para suprir agora com a semente do Egito lá que foi guardada nos silos. Cara, só existe o sentimento de abandono, que muitas vezes eu mesmo penso, de abandono, de injustiça da parte de Deus, porque eu não estou vendo Deus, eu estou vendo a circunstância. A hora que passa, o que Deus ilumina um pouco, tu olha para aquilo que tu passou, obrigado, Senhor, por ter me livrado disso. Muda na hora. Obrigado, Senhor, tu é bom, tu é fiel. Muda o aspecto, porque quando passa aquele momento, você já não está olhando mais para a circunstância. Você está olhando para quem? Para Ele. Por isso que disse o salmista? Olharam para Ele e não foram confundidos. A confusão está quando a gente não olha para Ele. A gente afunda na água como Pedro quando a gente não olha para Ele, olha para a tempestade ali balançando a água. Então tudo é dele, tudo vem por Ele, tudo retorna para Ele. Ele é a explicação da existência e da consumação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a alfa e ômega, o início e o fim, é a luz do mundo, o pão da vida, a água da vida, é tudo. Então assim, tirou o olho dele, tirou a percepção da visão que ele tem, babou, a gente afunda. Confundiu. A gente vai ficar igual a Emaú. Pô, o cara morreu, você quer batendo aquele papo sem sentido. Como tantas vezes eu bato um papo sem sentido, porque simplesmente estou olhando situações. Às vezes você está olhando assim, pô, mas aconteceu aquela tragédia, né? Aquela onda e tudo, a gente não entende, né? Mas aquela onda às vezes foi um respingo menor de uma coisa que a gente está aqui na Terra fazendo de ruim e que já era para a Terra ter implodido. Tanto furo que a gente deu, tanto petróleo que a gente arrancou, tanta bodeca que a gente aqueceu, tantas coisas que a gente fez de mal, tantos animais que a gente extirpou, extinguiu da terra, tantas coisas a gente fez. Como é que Deus segura a criação? Como é que Ele mantém a criação mesmo com tanta maldade e iniquidade, destruindo, jogando no chão, rebentando com tudo? Às vezes a gente olha e fala assim, caramba, mas aquilo foi uma tragédia. A gente não vê que foi uma misericórdia de Deus. Pô, aquilo aconteceu, mas cara, do jeito que a gente está desenfreado, meu irmão, era para nego nem estar mais vivo. Sabe aquela história que tu vê o cara, sobe o morro, desce, sobe o morro, desce, aí pega tiro, ele cai, aí não sei o que, o tiro passa, não sei o que. Aí passou 30 anos, tu olha pro cara e fala assim, pô, não era nem para tu estar vivo, parceiro. Tu tá reclamando que não tem dinheiro para pagar a conta de luz? Não era nem para tu estar vivo. Como é que tu vai dizer que Deus é injusto porque essa conta está atrasada? Não era nem para tu estar respirando. Então assim, é quando a gente olha um aspecto e acha que Deus é injusto, quando todo outro aspecto está mostrando a misericórdia de Deus. Pô, estou vivo, estou respirando, eu tenho um problema. Pô, tenho um problema porque eu estou vivo, só morto que não tem. Se tivesse morto não tinha problema, eu não quero estar morto não, eu quero estar vivo. Então eles falam assim, não quero ter problema. Irmão, está pedindo para morrer. Só morto não tem problema, concorda? Todo mundo que está vivo está pedindo para morrer. Cuidado com a oração, cuidado como está orando. É melhor pedir assim, Senhor, me dá graça. Um dia o Rafa falou isso comigo. Eu falei assim, pô, Rafa, ele falou assim, não deu pra ir e tal, no estúdio e tal. Ele falou, não, tô aqui dentro pra casa. Eu falei, pô, mas tá pegadaço aqui, cara, eu tô no limite. Ele mandou assim pra mim, pô, ainda bem que tá pegadaço. Tá com trabalho, bicho, aí. Corre atrás aí, amanhã vai estar melhor. Na hora que ele mandou aquele recado, eu na hora falei assim, pô, Senhor, obrigado. Eu tô aqui. Porque, tipo assim, eu já tava vendo de aspecto naquele momento. Pô, não consegui ir pro estudo, que droga e tal. Negócio aqui, o nego pedindo coisa pra caramba e tal. Já me bateu aquilo. Aí daqui a pouco ele rapidamente tivesse aquela visão. Eu falei assim, não, Senhor, obrigado. Porque não é sempre. Porque é de vez em quando. Porque às vezes eu tento exagerar quando as coisas vêm pra mim. E eu não posso exagerar. É o contrário. Eu tenho que olhar para quantas coisas, para o seu lado, quantas coisas boas o Senhor está fazendo. Não as pequenininhas, aquela sátira que o pessoal faz, né? Do cara ali, aí o Senhor aqui, aí cai uma pedrinha nas costas dele. Pô, que droga, o Senhor não está me guardando. E quando ele olha, está o Senhor assim aberto e 200 pedras batendo nas costas, só uma que passou batendo nas costas do caboclinho. Ele olha assim e o Senhor não, obrigado porque foi só uma, né? É esse aspecto. Obrigado porque só resvalou. Obrigado porque foi só a sensação, não foi o fato que ocorreu. Obrigado porque eu tive medo daquilo, mas foi a sensação do medo, mas tu me guardou. Porque 10.000 podem cair à minha direita, 1.000 podem cair ao meu lado, mas tu não serás atingido. Todo mundo fala, abre a Bíblia e deixa na sala. Quer viver isso? Quer ficar em pé, vendo o nego caindo aqui do teu lado, a bala passando do ladinho? Ninguém, a experiência do meu colega, ninguém quer ter. É religiosidade nossa, a gente fala do salmo, fala Deus é tremendo e tal. Mas tu não quer estar ali, meu irmão. Todo mundo caindo e tu ali, caraca, vai ser. Tu não quer estar ali. Porque viver aquilo é uma experiência maravilhosa, Deva. Mas é uma experiência que está gerando o quê?
Pô, você fala assim, caramba, depois que acabou a experiência, aí tu ajoelha e fala assim, pô, glória a Deus, 1000 caíram à minha direita, na minha direita eu não fui atingido, louvado seja Deus. Mas na hora que tu tava lá, Não, vai contar pra todo mundo. vai contar para todo mundo, vai falar até que porque jejuou, porque orou, porque está buscando a Deus, vai aumentar a conta dele um pouquinho, vai escrever um livro, vai fazer tudo isso e tal, porque é o que a gente faz com o homem, entendeu? E quando Deus, a gente vê esse Pai tão amoroso, então não podemos olhar esse texto e perder a percepção do amor de Deus, do caráter de Deus, da bondade, da fidelidade de Deus, dessa proteção, sempre olhando esse outro aspecto. O filho sempre olha assim, pô, frango de novo. Mas ele não sabe que às vezes o pai que está ali ficou 2, 3 semanas, às vezes nem sem ter um pedaço de carne no prato. Ele pode ter o frango pelo 3º dia, mas ele tem um pedaço de carne. E às vezes a gente escuta isso de um filho, né? E aí quando a gente olha para o povo e fala assim, que droga de maná, a gente fala assim, quem dera uma pessoa estivesse atravessando um deserto para chegar num outro lugar que não tem nada, se caísse maná, o cara fala assim, pô, o cara nem crente é, glória a Deus, no deserto não dá nada, está caindo maná, pô, estamos no lucro. Só que às vezes a gente se apropria tanto da graça de Deus, tanto da bondade de Deus, daqui a pouco tu fala assim, pô, que droga de maná, pô. Pô, mas também, né, cara, queria ter aquele pouquinho, que droga. Ou seja, toda aquela bondade que está ao nosso redor já não é mais suficiente, toda aquela proteção que está ao nosso redor, todo aquele cuidado já começa a ser desprezado. Porque já entra o quê? O merecimento. Já entra. Aí voltamos àquela questão de novo da exaltação. A humilhação, meu irmão, deixa a gente exatamente. Quando eu digo humilhação, não é aquela coisa, né? A humilhação no sentido do temor, de ver Deus na posição que Ele está, de ver quem nós somos. Mesmo foi Deus que decidiu descer até nós. Não é a gente que vai subir até Ele nesse sentido. A gente está aqui, Ele decidiu descer até nós, conversar conosco, se fazer homem, nos ensinar, ouvir as nossas lamúrias, as nossas lamentações. Mas aí eu não posso partir do princípio que Ele desceu para estar comigo, que é tete a tete, e eu vou colocar Ele na parede, como muitas pessoas ensinam, determina, vai lá. Ele falou, Ele não pode mentir, então tu bota na parede e fala, meu irmão, se eu vejo um filho aqui na terra, virando para o pai e fala assim, tu me prometeu, tu falou que ele é daqueles que, se eu vejo um filho aqui fazendo isso, já me dá vontade de ir lá dar uma chinelada nesse moleque. Você imagina uma pessoa falando assim com Deus. Concorda, irmão? Perdeu completamente o sentido. Não, porque tu falou, porque tu me prometeu. Caraca. Olha o exemplo de Abraão. Deus havia prometido para ele um filho. Tinham se passado 24 anos quando Deus apareceu. Abraão nem tocou no assunto, irmão. Pelo contrário, Sara vai lá, prepara, mata o pisado, pega não sei o que, faz a coalhada, faz tudo, botou tudo e ficou quietinho assim, ó. Falou nada, meu irmão. Ele estava recebendo Deus na casa dele, que isso? Aí a gente entende o temor, a gente entende porque Deus chamou ele de amigo. Porque ele era amigo, mas ele não confundia. Ele era amigo, mas ele não confundia, Mateus, a parada. A liberdade. Não confundia. E Deus falou assim, Abraão, meu amigo. Ele era amigo, mas ele sabia, tu é Deus. Recebeu ele na casa dele e ficou ali. E Deus falou assim, olha, daqui a 1 ano virei e te darei um filho. Foi Deus que tocou no assunto. Ele podia chegar e falar assim, pô, Deus, olha só, eu larguei minha terra, minha parentela, fiz tudo que o Senhor mandou, 24 anos, não nasceu nada, meu irmão, mulher está ali estéril, igual um pau de arara, não tem nada, não veio filho, não veio nada, meu irmão. Vamos acertar essas contas aí agora. Poderia ter feito isso? Poderia ter feito isso. Eu já vi várias vezes, eu na minha vida fazendo isso. Eu já contei para vocês, né? Daquela vez que eu vendi tudo e fiquei sem nada. Depois cheguei para Deus, e agora? Você falou que eu ia viajar. Aí Deus me deu umas boas bordoadas e tal, até eu descer bastante para eu entender que, pô, cara, que isso? Daqui a pouco o cara vai querer mandar na minha obra. Aí dela. Daqui a pouco o cara diz até quem vai entrar no céu, quem não vai, né? Deixa eu fregar esse moleque aí, dar umas 3 rasteiras nele, umas bordoadas nas costas. Aí, entendeu? A coisa foi. É bacana que isso, acho que o pai naturalmente se fala, o filho só vê a possibilidade de ser amigo quando o filho já entendeu quem é o pai, cara. Assim, não dá pra. O filho não traz. O pai coerente. Sabe, coerente, não vai tratar o filho como um irmão, se for um malandrinho, achando que é o dono do pedaço, mas quando o pai já vê que o filho já. Maturidade. Já me respeita ali, já sabe que eu. Aí fica igual, sabe? Porque tipo, igual assim,
no sentido da amizade, né? Porque continua sendo um pai e filho, né? E você vê que você é adulto, às vezes você respeita mais o teu pai do que quando você respeitava com 14 anos. Muito mais, né? Você entende o seu respeito. Ele sem, olha só, ele não tem mais idade, não vai pegar mais a vara ou a correia, não tem mais aquela situação toda que tinha, não tem tudo aquilo contra você, não tem aquela força que ele tinha porque você era pequeno e tinha medo dele, não tem nada disso. E o teu respeito é muito mais puro, muito mais singelo, teu amor é muito mais verdadeiro, e você senta para tomar um café com ele e tem o prazer de pagar a conta no final, não é assim? Então, o que é a maturidade cristã? É você entrar em comunhão com Deus, ajoelhar, sabendo que Deus não me deve nada, parceiro, e eu devo a minha vida a Ele, entendeu? E que o que passar daí, meu irmão, eu já estou cego, nu e pobre, entendeu? E que assim, esse respeito, essa admiração vai ser eterno por aquilo que Ele fez na cruz. Agora tu imagina, se a gente está nessa maturidade assim, né, como o Rodrigão estava trazendo essa metáfora para a gente, o que Deus vai fazer? Muitas vezes, como diz na Escritura, às vezes Ele vai até acrescentando uma liberdade, né? Ele vai até, porque você está amadurecendo ali, né, vai soltando as coisas, né? Não é assim que a gente viu no passado? Ó, soltando para Daniel, ó Daniel, isso não é para o teu tempo e tal, aí você descansa, vai estar aqui e tal já. Então, é bonito de ver isso. Acho que esse crescimento no Senhor é uma das coisas mais belas na vida cristã, essa maturidade. Você olhar, o que é aquele cara é crente, aquele cara é isso, ele faz, ele acontece? Não, ele tem respeito por Deus. Ele tem temor de Deus. Quando ele fala de Deus, a voz dele muda. Ele pode ser o vacilão que for, mas ele tem o Senhor. Ele tem um respeito. No fundo, quando Deus sonda, há um desejo no coração daquele indivíduo de querer obedecer, ainda que muitas vezes falhas sejam repetidas. E é isso que Deus vai sondar no recôndito do coração, no quarto mais íntimo do coração do homem, que vai pesar na balança dele. Não foi o que Daniel falou para aquele rei? Tu foi pesado e foi achado em falta. Mas olha que coisa bonita quando Deus pesa um homem e fala assim, ó, você foi pesado na balança do Senhor. E olha, seu coração foi aprovado. Coisa, né? Você imagina essa a felicidade da vida, pulando, dançando. Às vezes ele sentia isso, né? Sentia toda essa alegria. Então assim, para a mulher, eu reparo que o Senhor trata diferente nesse aspecto. Eu não sei o que ela tinha do conhecimento do Senhor, mas Pedro pergunta a ela antes, para ela repetir de fato aquilo. Ela poderia ter falado assim, puxa vida, a gente falou isso, mas sabe o que acontece? Não foi isso não. E pronto, poderia abrir a verdade. Há uma oportunidade para ela ali, mas ela confirma. Ela confirma exatamente essa oportunidade. A oportunidade é o amor de Deus. Sempre há uma oportunidade. Então eu lembro que quando a gente perdeu um adolescente ali na Meringuava com a sogra, que muita gente às vezes olha e fala assim, pô, o cara é crente, esmagado pelo ônibus, a gente não entende às vezes, né? Para quem ia nas consagrações de quarta de manhã lembra o Senhor levantando os vasos e falando, eu tenho te livrado, meu filho, eu tenho te guardado, né? Ele sempre com aquele riso debochado. Da última vez, ó, eu tenho te livrado da pombagira. Ele levantou e falou assim, manda vir que eu gosto. Morreu esmagado no caminhão. Eu vou falar que Deus não é amor? Eu vou falar que Deus não ama? Ou eu vou entender que Deus quer só o respeito? Que há um limite entre eu e Ele. Que existe toda uma generosidade, toda uma bondade, toda uma, sabe, todo um coração do qual eu não entendo que Ele nos ama. Mas que eu não posso agir assim. Mas que não é me permitido, né? É me permitido lamuriar, reclamar, falar, Deus, eu não acho que é isso. Tudo isso Ele permite, tudo isso está na Escritura, Ele permite, mas assim, isso passou, sabe, daquele ponto, aquilo que Paulo fala, para que a gente permaneça no limite, né? No limite no sentido da fronteira, né? Do amor de Cristo. Então, tá aqui, é só ficar aqui. Para lá não pode, né? Então assim, ela confirma e você repara assim, ó, olha que interessante o texto. Tomou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés que sepultaram teu marido, eles também vão te levar. Pô. A mulher estava viva, eles também vão te levar. Já estava claro, o Espírito Santo estava guardando a boca dela falar, pela nossa boca. Nós somos absolvidos ou condenados, é o que Jesus ensinou.
pela boca dela, ela falou assim, isso. Então ele falou assim, tá aí o cara na porta para te levar. E ela, caiu e foi enterrada ao lado do marido. Último versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos ouviram as notícias desses acontecimentos. Então, por esse outro aspecto, olha o que Deus está gerando também nos seus filhos, né? Grande temor, trazendo esse ensinamento também. Né? O nego está vendo todo dia cura, maravilha, isso, aquilo, o nego sendo ressuscitado e tal, mas nada disso pode fazer com que a gente perca essa compreensão, esse entendimento, né? Porque a bondade dele não tem fim, a misericórdia dele não tem fim, mas eu devo temê-lo, né? Só para ler um último texto, por causa do horário, mas porque eu sei que muitas vezes, até as pessoas estão ouvindo, às vezes que é gravado, às vezes o irmão fica com muita dificuldade, porque ele não consegue entender a graça de Deus com a questão da morte, né? Tem um texto que é muito interessante, que está na carta de Laodiceia, e aqui a carta não tem nem como falar que é uma apreciação do apóstolo, né? Porque foi ditada pelo Senhor, né? Escreve, então assim, não dá nem para o cara teologicamente tentar fugir. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, sei que nem és frio nem és quente. Quem dera que fosse frio ou quente? O que o Senhor está falando? Essa mesma questão lá. Quem dera que fosse frio e falasse, não é isso, pô, tô afim mesmo e tal, pelo menos poderia te tratar, poderia? Agora, você é o que não é, você está onde não está, então, né? Ele diz assim como você não é, assim como você é morno, não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz assim, eu sou rico e abastado, lembra dessa questão da soberba? Eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. É assim que a igreja estava se portando. Você perguntar assim, a igreja tinha consciência que se portava assim? Não. Por isso que ela está sendo admoestada. Se ela soubesse, tivesse consciência, já estava na fase do arrependimento e estava tentando deixar esse caminho. Mas ela estava assim, não via assim. Esse é o grande perigo do cristianismo contemporâneo. Se você perguntar, é claro que a gente vai negar. É claro que eu vou tentar falar que sou um bom servo de Deus. A grande questão é pedir sempre a luz de Deus para a gente poder ver aquilo que Deus está vendo, não o que eu quero ver, ou não o que eu penso de mim. O que eu penso de mim não interessa, eu posso estar me enganando, né? Eu posso estar me auto-enganando. Agora, olha que interessante. Pois diz que eu sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre e cega nua. Ela realmente não sabia, né? O Senhor estava falando. E aí, ele diz que, né, eu repreendo e disciplino há quantos anos? Sê, pois, zeloso e arrepende. Né? Assim, é uma questão da igreja se imaginar que é alguém, quando não é alguém, o Senhor mostrar quem ela é, aquela comunidade, aquele conjunto de irmãos, mostrar quem ela é, as pessoas aceitarem aquilo individualmente ou coletivamente e poder ter a chance de se arrepender. Eu acho que o grande momento que a gente está vivendo na história é esse. É Deus falando que nós estamos de um jeito, nós achando que estamos do outro. Quando eu digo assim, eu estou generalizando, estou falando, nós que estamos sentados, estamos olhando de uma forma bem geral, né? Se você perguntasse a Israel, você é duro? Não. Entendeu, Rafa? Você é difícil? Não. Se perguntasse aquele povo do deserto, você é complicado? Ele ia falar não. Você reclama muito? Ele ia falar não. Porque se ele soubesse que é duro, que reclama muito e que é obstinado, ele já teria consciência. A consciência já vem o produto da iluminação do Espírito Santo. Então ele poderia o quê? Entrar no processo de arrependimento. Então a grande chance está, o escritor de Hebreus falou, quando ouvires novamente a voz do Espírito Santo, o que ele diz? Não endureçais o vosso coração, como eles fizeram em Meribá no deserto. Então a grande chance é a gente pedir ao Senhor sempre que o nosso coração está quebrantado, para aquilo que ele falasse, ele fala assim, Rafael, você está, cara, obstinado. Eu tenho que estar aberto, não importa se for ruim o que ele está falando, eu tenho que estar aberto para aquilo entrar, porque aquilo pode começar um processo de arrependimento na minha vida. E se eu continuar me justificando que eu não preciso, que eu sou bom, que eu sou crente, que eu vou no culto e tal, eu fechei todas as oportunidades de cura. Olha só, para poder fechar aqui, ó. Tem uma outra igreja que ele escreveu uma coisa interessante. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Olha só, tremendo.
Tenho, porém, contra ti que você tolera essa mulher Jezabel, que assim mesma se declara profetiza, não somente ensine, lembra que eu estava falando do ensino? Mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição. Eu falo assim, cara, estou vendo tudo isso em vocês. Como é que vocês estão permitindo uma mulher, está te dizendo que é profeta, ela não é profeta. Ela está ensinando. Ela está levando as pessoas a serem seduzidas, a praticar a prostituição, e vocês não estão tomando uma atitude. Você está fazendo isso. Olha, estamos no tempo da graça, hein? Comparando o mesmo texto, estamos checando a graça. Olha só. Dê-lhe um tempo para que se arrependesse. Olha que coisa interessante. Então Deus foi na hora resolver a situação? Como às vezes eu faço, vi a primeira coisa e ficou irritado com meu filho? Longânimo. Olha o amor. Bondoso, paciente. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Olha que coisa interessante. Tudo isso está sondado. Quem está lá no dia a dia, se fosse o dia a dia daquela igreja, de quarta-feira deles, é óbvio que eles, naquele contexto, não estão discernindo isso. É por isso que o Senhor está escrevendo, para demonstrar. Né? E toda gente vai falar assim, oh, Deus é mau. Claro, vai ter sempre alguém falando isso. Mas aqui a gente está tendo chance de ver pela Escritura. Olha só. Eis que eu vou prostrá-la na cama, vai colocá-la doente, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Então o que o Senhor falou que vai fazer? Ela eu vou botar no leito. E quem está aceitando o ensino dela de adultério, eu vou colocar sob grande tribulação. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha que misericórdia. Olha que misericórdia, Débora. Então Deus está criando uma situação para o pessoal poder enxergar um caminho ruim e poder se consertar. Então nisso tudo a gente está vendo amor também. Agora olha que coisa tremenda, que aí a gente não tem como sondar, né? Matarei os seus filhos. Então Deus vai matar os filhos dela. Isso é fato, é ponto, está na Escritura. Tenta cada um como quiser. É o que está escrito. Se alguém tem algum problema, algum dilema com isso, tem que tirar com Deus. Né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração e darei a cada um segundo as suas obras. Lembrou do texto de Atos que a gente acabou de ler, que toda a comunidade ficou com grande temor? Então também existe um propósito aqui. Olha só, irmãos. Um ditado popular que é muito próprio nesse contexto é o seguinte: quem pouco lobo mata a ovelha. Quando a gente quer ser mais bonzinho do que Deus, a gente descobre que a nossa bondade é ruim. A gente não é bom, bom é Deus. E Deus é bom em tudo que Ele faz. Eu não. Eu posso ter uma aparência de bom. Eu posso querer defender uma pessoa que não tem que ser defendida. Eu posso dar de Robin Hood. Eu posso ter várias coisas. Quando eu sou bondoso genuinamente, é um flash, uma expressão de Deus se manifestando através da minha vida. É só isso. Porque eu sem Ele não sou bom. Ninguém sem Deus é bom. Jesus falou isso. Bom mestre. Quem me chama de bom? Só o Pai é bom. Pô, Ele falou isso. Eu vou falar o contrário? Entendeu? Eu vou tentar arrumar alguma teologia para tentar justificar o contrário? Então assim, o que Deus está aqui? Deus está operando em toda uma comunidade, irmãos. Deus está operando em toda uma descendência da igreja. Você sabia que os filhos desses filhos e por aí vai, todo o evangelho se propagando chegou até hoje? Você acha que Deus, quando está olhando só uma situação pontual daquela geração, daquele século? Ou Ele não está vendo preparada a noiva dele de geração em geração até a sua vinda? Você acha que o prisma dele é só em cima daquela situação? Você acha que quando acontecer aquilo com Balaão, né, que depois de Balaão aquilo se tornou um caminho de Balaão e depois uma doutrina lá no final em Apocalipse, você acha que aquele mal Deus não estava vendo se permeando por todo o povo dele? Você acha que Ele olha só a situação individual? Ele é Deus, Ele julga de forma perfeita. Seu trono é trono de equidade. Não cabe a mim dizer se Ele deveria ou não ter matado os filhos daquela mulher. Cabe a mim entender que Ele fez o melhor para todos operando daquela forma. Cabe a mim entender que foi dado tempo a todos. Cabe a mim entender, como diz a Escritura, que Ele esperou a todos dela. Não está escrito? E que aí Ele agiu dessa forma. Então, por que, em vez de questionar Deus, dizer que Deus não tinha que ter feito isso,
com a Ananias e Safira, ou com isso, com todas as situações que a gente ouve falando, por que não é mais prudente eu me colocar no meu lugar e entender que eu não conheço todo, eu não sei o todo, eu não estou vendo o que vai ser permeado em toda aquela comunidade cristã, eu não estou vendo o quanto o Evangelho vai ser, tudo o que está no contexto, assim, eu não consigo ver, eu não consigo pesar, Rodrigão, e entender que Deus está fazendo sempre o melhor. E que ainda que eu não entenda agora, como os exemplos que nós demos de Abraão, José, todos esses homens entenderam depois. Então, se nós permanecermos na fé, irmãos, em algum momento nós vamos entender lá na frente. Deus foi bom. Davi falou isso. Foi-me bom ter sido afligido. No Salmo 119. Porque agora guarda a tua lei. Quando ele estava sendo afligido, ele achou isso legal? Não. Mas depois que passou, ele olhou e falou: foi bom ter sido afligido. Só que ele teve essa compreensão só depois. Então, assim, é um texto polêmico, é um texto que gera muitas discussões, mas o nosso viés aqui também nunca foi debater, discutir, assim, no sentido ruim, né? Só debater no sentido de cada um ter a liberdade de enxergar assim, de ver assim e tal. Isso, né? Isso a igreja fala assim, Rafael, respeito, mas meu entendimento nesse momento é esse. E isso a igreja é ter essa liberdade, é não ter que forçar a outra pessoa a entender como você entende, ou como eu entendo, ou como cada um entende. É apenas a gente pensar junto na palavra e, né, estar sempre aberto a mais tarde ver mais amor nesse texto do que eu estou vendo hoje. Porque se Deus é o amor, meu irmão, cada vez que tu abre qualquer palavra, tenha certeza que o dia que a visão abre, tu vai ver mais amor ali do que tu via antes. Tu vai ler a história de Abraão, tu vai ver mais misericórdia do que via antes. Tu vai ver a história de Estevão, você vai ver mais graça do que você via antes. Porque ele é a graça encarnada. Ele é o amor personificado. Até quem não é cristão, por assim dizer, se você conversar com um cara que tem um pensamento confuciano, ou que ele é hindu, ou que ele tem alguma linha oriental, até esse cara, por mais que ele não reconheça que Jesus é divino, é o Filho de Deus, ele minimamente vai falar o seguinte, como eu já vi muitas vezes, né? Até o próprio Gandhi. Ele vai olhar o sermão da montanha e vai falar assim: cara, é diferente. É diferente. Esse ensino é diferente. O que ele está falando transcende. Até essas pessoas conseguiram. E olha que as pessoas não viram nem a divindade dele. Viram só, digamos assim, o impacto do seu ensino. Mas não conseguiram entender quem era a sua pessoa. Como ele perguntou: mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado, Simão Barjona. Porque não foi carne e sangue que te ensinou isso, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então, assim, eu não sei o que vocês pensam sobre esse texto. E aí, assim, os comentários, né, podem ser feitos assim, com toda a liberdade no Senhor que todos nós temos aqui, né? Parece que eu tive que deixar pra lá. Eu passava ali, eu ficava refletindo muito. Muitas vezes eu acho que não entendia, não compreendia, não conseguia juntar as coisas. Na minha cabeça não casava. O tempo vai passando, tu vai vendo assim. Aí eu já criticava, eu só não lia, só não queria pensar naquele assunto, né? Eu acho que nessa parada agora, de compreender, ou então também de não criticar, não compreender e aceitar isso, que é final, sabe? Falar assim: eu sou Deus e eu sou homem, eu não vou ficar questionando aqui, sabe? Coisas que eu não enxergo. Eu acho que na maioria das vezes é isso, né? A gente está tendo um contexto, a gente está vendo, como você falou, uma série de frutos que isso gerou de temor. Mas na nossa realidade, às vezes a gente não vê ele. Então, cabe a gente ficar querendo. A gente não está vendo, não entende, mas também não cabe criticar, né? Essas tragédias que você falou. A gente não sabe. A gente já escutou muita gente já trazer essas mensagens, né? Falando sobre esse texto, mas não dá de ser assim, né? Aí Pedro faz umas perguntas, né? Ele dá a chance da pessoa. Mas no nosso dia a dia a gente não vê isso acontecer. A
Eles caíram duro ali. Às vezes até o contrário, talvez, para essas tragédias assim, Deus tem que ser pesada também, sabe? A gente vê mais esse lado. O desequilíbrio também, né? Não, assim, coisa da cabeça dele, com certeza. Entendi. A forma, a energia que a pessoa fala de raiva, e até os juízos, às vezes, a voz do meio de Jesus falando cheio de. Ele falava do juízo, falava do caminho, nossa, se não quiser. Mas a energia era santa, cara. Era Deus falando. Foi o que o Alessandro falou, ele não tem prazer na morte da Índia. Cara, mas essas coisas que a gente. Isso me deixava da vida, sabe? Não é possível, mano, não tá falando isso. Mas eu também não falava o que ele estava falando, mas eu ficava assim, caralho, que doideira que aconteceu isso, cara. Cheio de gente boa ali, sabe? Hoje em dia eu já tô me aquietando, cara. Não quero explicar, não é minha, mas vai, tá quietinho minha aqui, deixar o que tem pra fazer, até na nossa vida, minha vida mesmo, assim. Eu nunca passei por uma tragédia, se você passasse, como é que seria minha cabeça? Assim? Eu ia ficar, sei lá, hoje eu amo, se isso nada assim, fora prático, não mais. Eu ia ter cabeça assim, de dizer, Deus é Deus, bicho. Não tem, eu fico questionando, sabe, pra saber até onde vai minha. Não, mas eu me questiono também. Minha confiança no que Deus, na soberania de Deus, cara. Porque é que às vezes minha fé ela oscila numa escalada muito fútil, tá ligado? E tipo assim, eu fico pensando numa situação assim, desse pânico, sabe? Uma situação que tipo, caraca, só Deus mesmo pra justificar, pra matar, eu acho muito ruim isso. eu fui fazendo exame, endoscopia, não fiz aquele exame não. Deixa droga, né? Aí eu sabia que ia dar uma apagada, porque eles colocam uma medicação que tu meio que dorme, pra poder botar o tubo, né? Eu meio que apagar assim com sentimento agora. Vamos apagar. Isso assim, tipo uma experiência de eu fico assim, isso pra sempre agora, apagasse e apagasse mesmo, sabe? Cara, eu tava pensando nisso antes de entrar assim, 2 minutinhos. Deus, cara, ele continua sendo justo, sabe? É bom ver isso, mas acho que o segredo que você falou é esse mesmo. Aí, o que fazer? Deixa aqui, tá? Não quero questionar mais, cara. Quero. Eu queria estar ali. Acho que essa aí é um pouco humildade, né? Você falou o que você falou. Acho que você não vai estar preparado mesmo, não, cara. Se acontecer alguma coisa, você realmente não está preparado. Até acontecer. Acho que é aí que você vê a graça de Deus. Porque se tivesse preparado, beleza, segue o jogo aí. Mas como tu não tá, é que Deus vai te não digo nem capacitar, mas vai te confortar, você vai confortar, vai te capacitar, vai te capacitar, vai interferir na sua vida, vai interferir. Né? A gente quer muita interferência de Deus onde não precisa, né? Assim, onde a gente consegue resolver. E até no início eu já pensei muito assim também, mas depois você vê onde teve interferência de Deus na Bíblia, tipo assim, o cara estava lá na prisão mesmo justamente. O outro, estava numa cova, e foi assim, sabe? O outro estava preso numa ilha com 90 de idade lá para morrer. Os caras estavam tudo assim, aí Deus interviu. Aí você quer assim, não, queria que Deus intervisse e aparecesse um dinheiro na minha conta para pagar uma conta, sabe? Não, entendeu o que você quer dizer? Assim, tipo assim, não, eu penso assim também no sentido que na questão Deus vai te usar, sabe? Esse negócio da pessoa ser usada pelo Espírito. Ah, não, se você abrir a boca, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Não é assim. Você já parou para analisar? Pega um histórico todo de cima a baixo da Bíblia. O cara nunca teve consciência que era, tipo assim, não teve a consciência. Na hora que ele tem uma consciência, viu que aquilo dali não era um agir dele e que Deus estava agindo, mas também muitas das vezes, cara, pelo menos eu, as minhas experiências, eu fui usado por Deus, eu fui saber depois que eu fui usado por Deus. Eu nunca tomei aquela parada, pô, agora eu estou falando contigo, mas estou sendo usado por Deus, né? Nunca tive isso. Não, é tipo assim, às vezes numa conversa, tu tá trocando uma ideia com o maluco tal, e tu começa a entrar num nível de conversa, tu fala assim, caraca, brother. E o maluco começa a chorar às vezes na tua frente. Pô, aí tu vê, cara, que realmente não é do teu controle. Se cumpre exatamente o que Deus fala. Fluirá através de ti o Espírito, né? Fluirá o rio de Deus. Você não percebe. É igual essas paradas também, brother. Não tem como. Tu nunca. É uma preocupação se você parar para analisar. O cara está preocupado com uma coisa que não tem que se preocupar. O cara que tem pânico de medo, o cara que tem pânico disso, isso, aquilo. O cara se preocupa com uma parada. É tipo assim, na mente dele. Se tu olhar a volta assim, cara, tá tudo tranquilo.
sabe, a pessoa, tu vê a pessoa realmente, tu olha para uma pessoa que ela tá aprisionada, não vamos sair não, tipo um padrão que ele tinha isso, tá ligado? O cara que dava muita pena do maluco tava escravo da própria mente, tá ligado? Própria mente, e isso é muito sinistro, sabe? Muito sinistro, e tu vê que, cara, é da pessoa não, né, no caso, mas tu vê que, cara, isso não tem como controlar isso, tá ligado? É uma parada, só Deus mesmo, uma parada de confiar mesmo, sempre que tu pegar e analisar as coisas, tu sempre vai cair nesse critério. Porque quando a gente olha para Deus e julga, acho que a gente olha por um filtro da nossa existência, né, cara? É do que a gente acha. É sempre assim. Por exemplo, eu fico pensando assim, né? Quando Jesus, quando ele fala que ele vai separar a galera, de um lado já estou falando, vim também, me disso, me deste de comer, beber, eu tive fome, não me deste de comer e tal. Quando a gente olha isso, aí a gente vê na vida, tipo, como é que Deus deixa as pessoas comerem de fome? Porque eu não estou indo comigo, cara. Eu não estou indo, não é Deus que é mal não, cara. Ele já falou que eu tenho, ele já deu a palavra. Deus é amor, dê quem tem de comida. Meu Espírito vai conduzir você nas boas obras que eu preparei. Mas se está aí, não vou andar sobre elas, mas é nós que decidimos ou não andar. Entendeu? Então não dá pra gente, Deus é mal porque está deixando as pessoas. Não, eu sou mal porque eu conheço esse amor e não estou oferecendo àquela pessoa. Quando a gente olha, Deus já deixou tudo, as boas obras para a gente caminhar sobre elas. Ele já está tudo consumado. Se a gente morresse hoje, não, já está tudo consumado. A gente eu falo comigo, que não tem uma perspectiva muito eterna da coisa, né? Eu não entendo muito bem isso, mas está tudo feito se a gente for olhar. Está tudo consumado mesmo, cara. É uma loucura. Pensando assim, acho que a transferir a Deus não foi o que faço, né? Assim, lembrando desse texto, você também falou, né? Aí eu lembrei também da história de quando Adão, quando Eva, imagina assim, pensando nisso, Eva foi lá comigo, eu queria assim, estava imaginando, a metade lá do fruto deu a tentação. Aí quando ele comeu e tal, eles tiveram aquela consciência ruim, são desobedecidos. Mas eu acho que eles nem sabiam, não tiveram assim, a noção do que eles realmente fizeram. E Deus sabia. E o princípio que eu estava lembrando, que Deus chegou para Adão, Deus não chegou, cara, você me ouviu, não sei o que, você me desobedeceu. Não, ele chegou lá, eu acho que foi até na hora que ele visitava sempre Adão. Pô, Adão, cadê você, cara? Eu tava te procurando, tava trocando ideia. Tipo, Deus não tava, Deus não procurou ele logo, cara, tu pegou, não sei o que, você desobedeceu. Eu vi agora, quando você vai entender. Eu tava lembrando agora, cara, que Deus não dando oportunidade. Isso é o lance incrível, né? Que Deus sempre vai te fazer uma pergunta para que você abra a boca e diga a verdade, tá ligado? Mas por exemplo, a Bíblia diz uma pregação sobre o método do sangue, né? E aí ele pegou uma pregação porque ela deveria ser, essa pregação é muito batida, né? Muito convencional. Mas ele foi num ponto específico assim, quando Jesus vira para ela, aí a Bíblia fala assim, e falou de toda a verdade. Né? E aí ele fala ele veio falando exatamente isso, que aquela mulher, aí, da tradição lá, do preconceito da época, ela não podia tocar ninguém, ela tinha que sempre estar sozinha, porque ela tinha uma raiva e tudo mais. E naquele momento, Jesus vira para ela e fala, alguém me tocou, vira e chama ela de filha e tudo mais, e ela vai contra ele toda a verdade. E ali você vê um diálogo, e ele está falando assim, às vezes a gente não entende a importância de falar toda a verdade, que está falando aqui. A gente não entende, às vezes, assim, que Deus vira e pergunta alguma coisa. E a gente tem que falar toda a verdade. E às vezes falar toda a verdade não é porque Deus não sabe. Mas porque a gente reconhece que, não, Deus precisa saber toda a verdade. Eu quero ser sincero. E é interessante também nesse lance, né? Você sabe tipo assim, você. Tem verdades que se você prezar a sua pessoa, tu não vai falar, mas se tu prezar em não falar tudo, meu irmão. Você vomita aquilo, né? Eu tive uma experiência com um jovem lá, sempre tem experiência com jovem. E aí a gente foi numa igreja e chegamos lá, apresentamos uma peça e tal, foi benção. Até coloquei ele lá para fazer uma parte, né? Eu não queria, meio preso com ele. Aí ele perdeu a carteira, ele entrou no ônibus e foi embora. Eu achei a carteira dele assim, coisa do Douglas. Aí fui para casa, aí ele me ligou, Deva, perdi minha carteira. Pô, você não achou não, se ele não faz a pergunta, vai falar, cara, vai para casa, vai a gente ver isso. Eu achei, ela tá aqui comigo, cara, vem cá. Aí foi lá em casa, aí já ia dar uma hora, né? Eu falei, cara, vai pra casa, tá? Vai pra casa que já tá tarde.
Então, tá bom. Fui pra casa. Fui trabalhar, no outro dia eu tô trabalhando. Aí chegou uma pessoa lá, eu falei, cara, eu vi o Douglas. Eu vi ele chegando em casa, era 8 horas da manhã. Aí beleza, eu falei, caraca, eu falei pra ele ir pra casa. Aí beleza, eu falei, então hoje ele nem vai no culto, né? Cheguei no culto, tá o Douglas sentado, de terno e gravata, né, botinho. Parecia que ia pregar. Pronto, esse cara foi, né? Aí no final aí acabou muito Douglas, deixa eu falar contigo. Cara, tu foi pra casa ontem? Fui pra casa. Cara, fala a verdade, fala, você não foi pra casa. Você saiu lá de casa e foi pra outro lugar. Ele abaixou a cabeça assim. Cara, fala a verdade. Eu fui pra casa não. Eu tava com dinheiro, fui pra uma farra aí, fui dar uma curtida. Falei, cara, Satanás quer te pegar lá, cara. O Paulo me ligaram também. Lá nesse evento ele bebeu, né? Fez as merdas dele lá. Falei, cara, ele quer te pegar lá, cara. Ó, Deus deixou assim, eu ficar sabendo disso pra poder te alertar. Porque aqui a gente tá vivendo o quê? Na verdade. Você tem que ser um pouco mais verdadeiro. Você falou que foi pra casa, você não foi pra casa. Eu tô sabendo lá pra onde você foi. Aí peguei esse livro, você tá até bonito, né? Você tá bem arrumado, mas isso não vai enganar Deus não, cara. Então vê o que você tá fazendo. Aí ele foi e chegou pra mim, o que eu faço pra não errar mais? Eu falei, não vai mais pra aquele lugar, cara. Aí ele foi simples assim, o que eu faço pra não vai mais pra aquele lugar, não pega o ônibus e não vai pra lá mais. A gente até brinca assim na hora. Mas assim, é engraçado mesmo, que o cara faz errado, mas o Senhor deixa a gente ficar sabendo de forma assim que tu, cara, tu nem sabe, tu fala, é Deus mesmo, porque aonde ele mora, não tem, só passa carro. Aí tem que entrar numa velhinha, aí ele tem que subir. A moça passou de carro e viu ele, chegando 8 horas. Uma coincidência. Uma coincidência, né? Aí depois a moça chegou, poxa, eu vi aquele seu jovem lá. Ele fala assim, o seu jovem. Ele chegando em casa e tal. É 8 horas. Caramba, passou 1 hora lá de casa. Chegou em casa agora 8 horas da manhã. Nesse ponto, para ele foi um pouco vergonhoso, né? Mas a senhora ter visto, a senhora ter te contado, você ter conversado com ele, tudo isso é o amor de Deus, né? É o amor de Deus. Eu sei que para ele que é jovem, você não entenda isso, você está constrangido e tal, você identificado. Mas lá na frente eu falei assim, cara, que bom que aquela coroa me viu, que bom que aquela coroa falou com o Deva, que bom que Deva trocou essa ideia comigo, porque no final, quando você começa a amadurecer, tudo é bondade de Deus, né? Eu quando li esse texto que você falou, e mais tarde assim, Deus expulsou eles do jardim, eu falava assim, agora acabou a moleza, né? Eu entendi assim, né? Agora acabou a moleza, não. Fechou o portão e botou você para fora. Mais tarde você vai entender que não. Que Deus expulsou eles do jardim por misericórdia. Porque se eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles, depois de caído, comessem da árvore da vida, a situação deles ficaria igual a Lúcifer. Eternamente. Então, na verdade, Deus, quando fecha para que eles não tenham acesso, para que eles fiquem naquela condição, para que a semente da mulher se revele, para que eles sejam resgatados fora do jardim pelo sangue do Cordeiro, para que quando o Cordeiro volte para o lugar que nunca deveriam ter saído, possam trazer os filhos de Deus para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Nunca é como a gente enxerga, foi o que o Alessandro falou. Nunca é assim, agora Deus fez isso, não. É sempre um amor do qual eu desconheço, uma misericórdia, uma graça, uma benevolência, que a maturidade faz depois com que você cresça, olha lá para trás e fala assim, pô, que bom que a coroa me viu, né? Que bom que tal situação. Ou a situação do livramento, né? Você vai vendo de uma forma, sempre que você vai vendo o amor de Deus, porque não tem jeito, né? O que o pastor Davi falou, assim, fechando, é bem interessante, foi assim, que aquela mulher não poderia ter tocado em Jesus, porque ela tinha uma hemorragia. E ela não poderia tocar em outra pessoa, que está errado. Aí fala que ela gastou todo o dinheiro dela, que ela tentou de tudo, ficou todos os bens dela gastou com o médico e tal. Então assim, a gente falou, porque a mulher estava doente, psicologicamente abalada, porque ela na sociedade não podia fazer nada, não podia nem sair de casa. Sair de casa, a mulher tem hemorragia. E as cidades eram pequenas, todo mundo sabia que era ela, né? E
Ela não podia tocar nas pessoas e ela perdeu todos os bens ali, né? Talvez tinha ficado só com a casa ali, passando uma dificuldade, não podia trabalhar, não podia fazer nada. E aí ela pensa assim, pô, vou tocar aquele cara ali, pô, falaram que ele cura e tá, pai, toca. Aí quando ela toca, opa, peraí, alguém me tocou. Ela, putz, logo eu, isso aí, tanta gente tempo aí, eu não posso tocar nesse dia que eu toquei. Aí vira, pô, me tocou, né? Você quer ser o Victor, aquele papo todo. E aí chama ela de filha, aí você vê o diálogo diz assim, pô, será que Deus vai respeitar o costume e a tradição e vai sentenciar ela? Ou será que Deus vai ser misericordioso e vai ter amor por ela? E aquele amor vai salvar ela, né? E aí Deus fala, não, tudo, chama ela de filha, e ela vai e conta toda a verdade. E aí você vê assim, que é a revelação que o pastor teve, né? Que foi ter voltado mais para a área ministerial e não para a vida pessoal, mas ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, muitas vezes a gente sente uma forma, às vezes se sente impuro, às vezes não se sente impuro, mas tem um outro problema. E a gente não quer falar toda a verdade para Deus, a gente mascara o tempo todo, tenta manipular Deus aqui, manipular Deus ali, dar o nosso jeito. Mas, cara, pra gente encontrar cura mesmo, não adianta só tocar, você tem que tocar e falar toda a verdade, cara. Você tá aqui todo domingo tocando, sabe? Você tá na tua casa tocando, é outra coisa. Pô, é legal, você tem que tocar. Mas você tem que falar toda a verdade, você tem que ser sincero com Deus. É por você, cara, tudo bem. E Deus sabe todas as coisas, você não tá escondendo isso dele. Aí o cara falou que tu. Cabeça, sai igual o arrependido do Chaves aí, igual o Sim.